Hulk, a Saga da Encruzilhada, quadrinho escrito pelo Bill Mantlo, desenhado pelo Sal Buscema, que ainda conta com artes do Brett Blavins, do Alan Kuppenberg e também do Mike Mignola. Ganhei de presente esse exemplar do meu filho, ganhei no Dia dos Pais e quero conversar hoje com vocês sobre esse gibi, sobre esse momento específico na vida do Hulk. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, o meu nome é João e hoje é dia da gente conversar um pouquinho sobre Hulk, a Saga da Encruzilhada. Antes da gente conversar sobre esse quadrinho, deixa eu pedir um favorzinho para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você se inscrevendo no canal, você dá uma força muito grande para esse que vos fala. E também curta o vídeo. Quando vocês curtem o vídeo, ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E além disso, quero pedir um terceiro favor para vocês. Tem uma série de links aí na descrição do vídeo que remetem para locais onde vocês podem fazer suas compras. Então, comprando por meio desses links, vocês também dão uma força muito grande aqui para o canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Vamos então conversar um pouquinho sobre essa fase que eu gosto muito, que é justamente o Hulk na encruzilhada. Se você não leu nada do Incrível Hulk, dá para você ler esse encadernado tranquilamente. Por quê? Porque a edição te traz uma introdução, tá, do que aconteceu, então vai te trazer uma compreensão pelo menos geral, né, desse todo, então vai favorecer sua leitura. E também aqui tem algumas informações que também vão te ajudar. E vale dizer, né, que você não precisa ser um grande conhecedor do universo Marvel para ler essa fase do Hulk. Porque o que você precisa saber é que o Hulk foi exilado, o Hulk está fora de controle, tá? Porque o Banner está morto lá no subconsciente do Hulk, então ele está fora de controle, foi exilado da Terra e ele está num determinado local que é uma encruzilhada, e dentro dessa encruzilhada ele vai ter que fazer escolhas para não morrer de fome, para não morrer de sede. Ele vai ter que adentrar nos portais que estão dentro que fazem parte dessa encruzilhada, e a ideia do Doutor Estranho, quando o colocou ali, é justamente para que ele também encontre um local onde ele possa viver bem, onde ele possa viver em paz. A grande questão é que existe um elemento dentro dessa encruzilhada, que é justamente o fato de que todos os mundos que o Hulk entra, de certa forma, lhes são nocivos, justamente porque uma das condições dessa escolha do Doutor Estranho era justamente colocar o Hulk num local ou colocar ele dentro de opções onde pura e simplesmente sua força não causasse danos ao planeta. Então a força do Hulk pouco representa dentro desses contextos onde ele vai acabar tendo que conviver. E diante disso, se ele não estiver feliz num local desse, tem um contra-feitiço que é disparado, e quando isso acontece, ele volta para a encruzilhada, podendo então fazer uma nova escolha. E ele também não está sozinho lá na encruzilhada, ali tem os pompons coletivos, que a Panini escolheu não chamar de pompons coletivos, mas de coletivo de bolinhas, né, que são esses seres amarelos, que são uma coletividade que também estão ali isolados dentro ali na encruzilhada, e que terão um papel importante na vida ali do Hulk, e também adiante, a partir de algumas coisas, quando for descoberto alguns elementos que dizem respeito às origens e ao mundo dessa coletividade de bolinhas. Também tem a Tríade, que são 3 seres imaginários que fazem parte aí também da vida do Hulk, ou da vida do Banner mais especificamente, e que a Panini também manteve o nome da Guardiã, manteve o nome do Brilho, mas o Duende, eles, né, que é esse azulzinho, né, o Duende, eles optaram por manter o termo Goblin, tá? Então tem essa questão, e tem nessa história aqui especificamente, tem um probleminha aqui que reside justamente nos créditos, onde é dito que o Sal Buscema desenhou essa história, o Gary Talaoc fez a arte final, mas essa história é desenhada pelo Brett Blavins e arte finalizada pelo Al Williamson, e não pelo Sal Buscema e também pelo Gary Talaoc. Então o que eu acho que aconteceu? Eu acho que foi usado o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, e o editor deu lá um Ctrl+V para colocar os créditos,
e consequentemente acabou comendo barriga e deu crédito pro Salbucema de uma história desenhada pelo Brett Blavins. Tem um errinho ou outro de português, infelizmente, nas histórias, mas fazer o que, né? São coisas que vira e mexe acabam acontecendo. Não deveria acontecer, mas é uma coisa que acontece com uma certa frequência, né? Como, por exemplo, um momento em que o coletivo de bolinhas diz: não há necessidade de perder a cama, estamos juntos, calma, né? O Hulk não podia perder a calma e não a cama. Então faltou ali um L, né? E de repente nessas leituras, às vezes leu muito depressa e não percebeu ali esse erro. Também tem deserto com Z e coisas desse tipo que infelizmente aconteceram em alguns deslizes ortográficos na publicação. Mediante essas coisas todas, um dado curioso é que essas histórias foram publicadas pela editora Abril a partir da edição de número 53 do Incrível Hulk, em formatinho. E na época não vendeu bem, galera. Pois é, não vendeu bem. E quase que o título do Hulk foi cancelado naquele período, justamente porque a galera não gostou muito da saga da Encruzilhada. E a partir disso, a editora Abril, na época, deu uma acelerada nessa fase e fez também com que começou a bater um pouco na propaganda de que a próxima fase do Hulk seria desenhada e escrita pelo John Byrne e tudo mais, para poder manter os fãs do Hulk mais estimulados a comprar o gibi. E a fase acabou e o gibi do Hulk continuou por um bom tempo sendo publicado, mas precisamente até a edição de número 165. Há mais duas coisinhas importantes sobre essa publicação. A primeira delas é que marca, né, o fim do run do Bill Mantlo como escritor do Incrível Hulk, que é para mim o melhor escritor do Hulk de todos os tempos, e também marca o fim do run do Sal Buscema depois de 10 anos como desenhista do Golias Esmeralda. E tem uma história específica aqui chamada Monstro, que é uma história onde nós vamos ver o nascimento do Banner, a infância do Banner, ou seja, o Bill Mantlo vai passear, né, pela história, vai convidar a gente a passear pela história do Bruce Banner e também das questões que envolviam ali o Brian, o pai dele. E essa história tem uma certa polêmica em volta dela, que é justamente o fato do Bill Mantlo ter sido acusado de plágio, porque existe por conta de uma história escrita pelo Barry Windsor Smith. Então existe aqui em torno dessa história um problema sério aí e tudo mais em torno de plágio. De qualquer forma, plágio ou não, é uma história muito bem contada, uma história muito bacana, onde a gente vai vendo ali os medos do Banner e a questão do Hulk nascendo, né, dentro do Golias Esmeralda, e também o papel da Tríade, como que ela começou a aparecer na vida do Banner também a partir das suas experiências de infância, adolescência e juventude. Dito isso tudo, o que nós temos em termos de conteúdo, né, em linhas gerais? Temos um gibi muito bem escrito pelo Bill Mantlo, onde a gente vai se deparar com um Hulk, né, numa encruzilhada interdimensional, e que ela pode, inclusive, dependendo do local que o Hulk estiver, mexer com a questão do tempo e do espaço, e remete para uma série de mundos esses em que a força do Hulk tem pouca expressividade. Então, via de regra, são mundos extremamente nocivos e que dificilmente o Hulk se sentiria feliz em qualquer mundo desse. Mas o Hulk precisa sobreviver, o Hulk não pode ficar preso, parado na encruzilhada, porque senão ele vai morrer de fome, vai morrer de sede. Então ele precisará fazer escolhas, e a partir dessas escolhas ele também tem ali o coletivo de bolinhas que quer de alguma forma construir um relacionamento com o Hulk, uma amizade com o Hulk, para ver se o Hulk ajuda eles também a saírem ali dessa questão que envolve o exílio deles também. Ou seja, não tem só o Hulk exilado ali na encruzilhada, né? Tem também o próprio coletivo de bolinhas. E diante disso, algumas histórias chamam bastante a atenção, como por exemplo a história de uma determinada moça que foi escravizada por um grupo
e esse grupo estava matando as pessoas da raça dela, que por sua vez tem pele verde, e consequentemente moía os ossos do povo dela para construir a cidade dos ossos. E o Hulk, então, quando vê aquela moça numa tristeza muito grande, inclusive chorando pétalas, ele acaba indo, passando o portal para poder ajudar aquela moça. E aí ali ele vai descobrir que sua força nada pode fazer e ele acaba virando um escravo ali, mas ele não quer deixar aquela moça sozinha. E é uma história que fala muito, né, de sofrimento, que fala muito de escolhas muitas vezes mal feitas, inconsequentes inclusive, e também com sobre a quebra da inocência, né, quando a inocência é perdida, o que pode acontecer, né, com a pessoa e como uma certa revolta ou uma dureza maior no coração pode surgir a partir dessa quebra de inocência. Depois temos uma história onde o Hulk vai fazer amizade com um determinado sujeito, e nessa história eu também gosto muito dela porque é uma história que vai falar de amizade, da construção dessa amizade, e que o cara foi exilado naquele planeta porque ele cometeu um crime que para a raça dele era uma coisa que nunca nesse mundo podia acontecer, que é onde a gente vai ver a temática da compaixão e como que a compaixão é importante e como de certa forma também ela é ignorada por alguns e ao mesmo tempo esquecida, né, ou desprezada por outros. Uma história tocante, uma história que assim, você vai lendo, você sente a dor do Hulk junto ali com esse amigo que ele acabou fazendo. E os laços com os pompons ou o coletivo de bolinhas, né, que como eu disse, a opção foi chamar coletivo de bolinhas e não os pompons coletivos, acaba sendo importante porque os alienígenas acabam também parando lá na encruzilhada por conta de algumas circunstâncias e o Hulk precisa enfrentá-los. E o coletivo de bolinhas acaba sendo muito importante na vida deles, na vida do Hulk, até acontecer algumas questões ali onde o Hulk vai sofrer uma decepção ou outra. Também o Bill Mantlo traz para as histórias o Klaatu, onde a gente vai ter duas histórias no melhor estilo Moby Dick, né, onde o Klaatu vai estar sendo perseguido e tudo mais, e o Hulk vai acabar fazendo parte dessa perseguição, mas entretanto algumas coisas no final vão mudar e o Hulk vai ver que ele precisa ajudar o Klaatu de alguma maneira. E diante disso, depois vai acontecer todo o lance em torno da realidade do coletivo de bolinhas, onde vai acabar surgindo a tríade para dar uma força para o Hulk, para ele poder recuperar algumas questões que envolvem memória e também o despertamento, né, à volta do próprio Bruce Banner. E diante disso, a gente vai ir se deparando com histórias que, na verdade, né, nos remetem à questão de escolhas. Por quê? Porque as camadas de leituras aqui propostas vão trabalhar muito dentro dessas questões. Né? A encruzilhada nada mais é do que o local onde nós muitas vezes paramos na vida e que nos faz pensar na próxima decisão, né, no próximo passo que nós queremos, que nós precisamos dar, para que lado a gente vai rumar, o que a gente quer, por que quer, em qual porta que eu tenho que atravessar para poder chegar naquilo que eu desejo, no sonho que eu tenho, na caminhada que no momento eu estou precisando fazer para alcançar algum objetivo e por aí adiante, né? Ou seja, é a questão da escolha e como que eu estou lidando com minhas escolhas, mas ao mesmo tempo é também um quadrinho que mostra que às vezes a gente faz uma escolha e aquela escolha não foi a melhor e eu não preciso, embora eu fique triste porque não foi a melhor escolha, eu posso voltar ao ponto de origem, ou seja, voltar à encruzilhada para fazer uma nova escolha. Então muitas vezes a gente faz escolhas na vida e a gente acaba não provando aquilo que a gente queria. Infelizmente as coisas não dão exatamente certo, mas enquanto a gente está caminhando a gente ainda tem a opção de fazer escolhas, de poder continuar pensando, refletindo e
vendo para qual o rumo que nós podemos tomar na nossa vida. E que às vezes, né, nós vamos construir também amizades profundamente sinceras que de alguma maneira acabarão, e há amizades que a gente pensava que era profundamente sincera e que no final nada mais foi do que a gente ser traído, ou ainda a pessoa que a gente tanto confiou acaba passando a perna na gente. Entre outras coisas possíveis que o Bill Mantlo vai trabalhando dentro dessa história, que culmina, né, com o início também do run do Bill Mantlo na Tropa Alpha, porque daí quando o Hulk volta para a Terra, o Hulk acaba enfrentando a Tropa Alpha. Enfim, juntando esse bojo todo, a arte do Sal Buscema, que é um negócio sensacional, e tudo mais, o Mike Mignola também faz um trabalho muito bacana, bem como o Alan Kupperberg e o Brett Blavins. Enfim, a gente tem um gibi muito rico, um gibi que você vai lendo e não cansa em momento nenhum, um gibi que também tem uma série de camadas de leitura que trazem bastante proveito para a gente quando a gente está lendo essa história. Na soma geral, posso te dizer com certeza que temos aqui uma das melhores fases do Golias Esmeralda, e eu dou uma nota 9,5 para essa publicação e indico para vocês sim que, sendo possível, leiam, tenham na coleção de vocês Hulk, a Saga da Encruzilhada. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E já leu a fase da Encruzilhada? Não leu? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.